Seja muito bem-vindo ao meu canal, eis que é chegado o reino de Deus. Esse é mais um vídeo onde nós continuamos na nossa saga em Êxodo. Eu tô apaixonada pelo Êxodo, porque nós podemos trazer uma mensagem profética daquele tempo para os dias de hoje. Eu tô amando poder trazer essas mensagens aqui para vocês. Quero mostrar nosso novo amiguinho aqui. Fiz um ato de fé, mas eu acho que eu fiz do jeito errado, porque meu esposo ele não tá podendo falar comigo direito nessas últimas semanas e eu comprei sem avisá-lo. Mas amém. Em nome de Jesus, ele vai me apoiar e vai entender. Porque tem um valor significativo, o valor do microfone, né? Mas aqui só para dividir com vocês, que às vezes, até tentando acertar, a gente pode errar. Na mensagem de hoje, nós vamos viajar pela mensagem do gafanhoto, no capítulo 10 de Êxodo. Eu vou deixar hoje vocês lerem essa mensagem e vou dar um tempo aqui, você pode pausar o vídeo e ir ler na melhor versão que você achar, NVI, NTHL, na versão ARA, ARC, enfim, BNT, na versão que você escolher. Nós vamos perceber que o Senhor, ele deixa sempre muito claro que ele é um Deus geracional. Ele está sempre se repetindo. Você já percebeu que quando alguém quer te ensinar algo, ele repete isso muitas vezes? Existe até um estudo que mostra que durante toda a Bíblia, em todos os seus 60 e tantos livros, Deus repete 365 vezes: não tenha medo. Por exemplo, Deus se repete muito e ainda assim nós não fixamos a sua mensagem, porque é por repetição que nós aprendemos. E é por isso a importância de estar lendo, relendo, 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 relendo a Bíblia. Porque ainda que durante todo o livro que reúne os livros bíblicos, ele repete, mesmo assim a gente não entendeu, nós temos que reler e reler e reler e reler. Então aqui Deus está falando que ele é um Deus geracional. E nós já falamos também que as pragas vieram para Deus mostrar para os egípcios e para o seu povo que ele é um Deus verdadeiro, que não existem outros deuses que possam guerrear com ele. Eles podem vir a imitá-lo até onde ele deixar. Mas a partir do momento que Deus colocar um basta, ninguém pode reproduzir o que Deus faz, porque ele é único. E ainda as pragas serviram para criar um memorial para que os hebreus daquele tempo se lembrassem de quem é Deus, mas também contassem aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, mostrando novamente que Deus é um Deus geracional. E eu acho muito importante falar que Deus é um Deus de bênçãos geracionais, mas também é um Deus de maldições geracionais. Mas a gente já vai entrar nesse assunto. Essa foi a primeira vez que Moisés só vai até o faraó e dá um aviso, mas não dá o comando: deixe o meu povo ir. Por quê? Porque ele está demonstrando que ele tem controle da situação. Não importa mais o que o faraó diz ou não diz. Ele tem controle da situação. Ele só está indo avisar que os gafanhotos estão vindo. Porque Deus já sabe que o faraó vai dizer não. Mesmo porque o próprio Deus endurece o coração de faraó para que ele diga não. E aí eu te pergunto, Faraó quer evitar a praga? Você que leu a palavra? Se você não leu, eu te digo, pausa novamente aqui e vai ler primeiro para você entender o que eu tô falando. Já leu? Voltou? Então vamos lá. Faraó quer evitar a praga? Ele quer. Mas ele quer se humilhar e quebrar o seu orgulho para isso? Essa praga também é a primeira vez que os conselheiros intervêm. E, poxa, a gente já perdeu bastante coisa aí, com esse negócio de você não deixar eles ir. Acho melhor deixá-los ir. A gente já está quebrado, o Egito já está quebrado, já não tem mais o que eles tirar da gente. O que mais nós teremos que perder para que tu deixe eles ir? Aqui, você vê que o governo começa a se voltar contra Faraó, tudo começa a se quebrar, se romper. O povo começa a ficar meio assim, porque está todo mundo se quebrando junto com as decisões de Faraó. Por isso que eu sempre falo, em algumas vezes eu falei nas pragas anteriores, a decisão que nós tomamos atinge os do nosso entorno. E sim, quantas vezes foi por puro orgulho e não porque você estava realmente certo. E nessa praga foi a primeira vez que eles tentaram negociar. Te deixo ir, mas as mulheres, as crianças e todos os bichinhos ficam. Não é que o inimigo aqui ele faz assim também? Pode ir para a igreja. Vai. Mas ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vão continuar do jeito que está. É o tal crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Tem coisa que você não quer abandonar. Tem coisa que você não quer deixar para trás. E aí a praga continua na tua vida. E para Deus, meia obediência é desobediência. E aí, não tendo para onde correr, Faraó faz o quê? Ameaça. Ele diz o quê?
vocês vão mesmo precisar do Senhor de vocês. Reles ameaça para quem serve ao Deus Yod-Heh-Vav-Heh. Nós já falamos que obediência gera bênçãos geracionais. Também falamos que desobediência gera maldições geracionais. Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E de lá para cá, ele vem sendo Deus geracional. Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5, isso é legal você anotar. Sempre que você assiste os vídeos aqui, é legal ter um caderninho e ir anotando. Eu faço isso também quando eu estou estudando, vendo vídeo e pregação de outras pessoas. Ele diz: Eu sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Aí você vai dizer: Ai, Josi, eu não acredito em maldição familiar. Tudo bem. Mas você acreditar ou desacreditar não impede ela de estar atingindo a tua vida. Não, porque lá em Ezequiel 18 diz que Deus não castiga os filhos pelos problemas dos pais. Acontece que, se fosse para a gente comparar a quantidade de vezes que Deus falou que castiga e a vez que falou que não, e Deus não se contradiz também. Lá em Ezequiel 18, se trata de salvação. Quer dizer, você não vai perder a tua salvação por conta do que os teus pais fizeram. Não, porque a tua salvação é unicamente decisão tua. Para você se salvar, você precisa declarar que Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, se batizar. Então, quando a gente fala que podemos estar sendo castigados por coisas que os nossos antepassados fizeram, são coisas que acontecem aqui durante a nossa vida, que não nos deixam prosperar em nenhuma área. Ai, Jesus, quando você fala prosperar, você está falando de dinheiro? Não, nem sempre. Prosperar nas finanças também é prosperar, mas prosperar dentro de um casamento é prosperar. Prosperar em família também é prosperar. Prosperar na sua empresa em questão de crescimento é prosperar. Prosperar no seu ministério em questão de expansão de reino também é prosperar. Tudo que expande, cresce é prosperar. Então, normalmente as pessoas falam de prosperidade relacionada a finanças, mas tudo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, a gente deveria prosperar. Quando você está estudando algo, fazendo uma faculdade, um curso, você deve prosperar dentro daquilo, mas tem gente que não consegue prosperar em nenhuma área da vida. E isso é maldição, porque algumas gerações passadas fizeram algo que desagradou a Deus, em desobediência, e nunca se arrependeram. Não se arrependendo, deixaram essa maldição sobre você. E hoje, por ser herança, nós não quebramos a maldição, nós renunciamos à maldição e após renunciar, sim, há uma quebra de padrão. O que acontecia antes não acontece mais. Tudo que é padrão na sua família e você vê se repetindo, é uma repetição cíclica familiar, é uma maldição. E aí precisa ver quais são os sintomas para entender qual é a causa. E aí sim poder fazer essa renúncia. Entendido isso, Êxodo 20, versículo 6 diz: Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Então, obediência e desobediência têm impacto, mas são impactos diferentes e em proporções diferentes. Você percebe que a desobediência gera uma maldição de 3 a 4 gerações? Supondo que cada pessoa das gerações viva 100 anos, o que eu estou jogando alto, né? A gente sabe que a média de viver não é 100 anos, né? Algumas pessoas conseguem, mas a maioria não. Mas vamos jogar alto, né? Vamos supor que as pessoas vivam 100 anos, então 4 gerações são 400 anos. Agora, quando as pessoas obedecem, a consequência, a bênção, é sobre 1000 gerações. Fazendo a mesma conta, dá 100.000 anos. É muito tempo. Jesus veio há 2026 anos atrás. Então, a bondade do Senhor é significativamente maior do que a justiça. Deus é amor, mas Ele é justiça. Tudo de bom que tu fizer prospera muito mais do que aquilo de ruim. Mas aquilo de ruim que você fizer, se não confessado e arrependido, deverá ser pago. Que Deus é Deus de justiça. Aquilo que é justo ser feito, deve ser feito. A armadura de Deus, lá de Efésios 6, 14, eu acho que começa a falar da armadura de Deus. O primeiro item é o cinturão da verdade. O segundo é os calçados do evangelho da paz. O terceiro item é a couraça da justiça. Se você é injusto, você já não está revestido completamente da armadura. Sempre que tu for injusto com alguém, se arrependa o mais rápido possível. O quarto item é o capacete da salvação, o quinto item é o escudo da fé e o sexto item é a espada do Espírito. Nós precisamos estar armados desses 6 itens. O único item para atacar o inferno é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então, essa questão geracional do Senhor revela uma continuidade moral. É um princípio espiritual de continuidade moral.
Em Deuteronômio 7:9 fala: "O seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade de 1000 gerações." 1000 gerações de 100 anos dá 100.000 anos. Vamos diminuir a expectativa de vida para 65 anos, dá 65.000 anos, mesmo assim é muito tempo. Então, como a gente já falou, eu provavelmente estou recebendo coisas de pessoas que fizeram, de pessoas que oraram, fizeram, declararam grandes bênçãos, e eu agora estou colhendo. Porque tem vezes mesmo que a gente fica: "Caramba, essas coisas que acontecem na minha vida não fazem sentido por quem eu sou, mas faz sentido por quem Deus é." Olha só, fiz uma conta. Jesus, ele esteve aqui há 2026 anos atrás. Se a gente vivesse 100 anos, seriam 21 gerações para trás da gente. 21 é muito pouco. 21 gerações para trás. E 21 é um número profético. Mas vamos colocar uma média de 50 a 65 anos, e ainda assim dá entre 30 e 40 gerações para trás. É muito pouca geração. Quando a gente fala que Jesus esteve aqui na Terra, parece que a gente está falando de um tempo muito distante, mas quando você diminui isso para gerações, você percebe que foi logo ali. E quando ele disse que em breve voltaria, ele estava falando sério, porque não faz tanto tempo. Nós aqui, pela nossa humanidade, tentamos entender as coisas e carnalizar tudo, mas espiritualmente é tudo muito rápido. Quem vive no espiritual, quem caminha em espírito, e eu falo isso porque é tão chato caminhar na carne. Você servir a Jesus Cristo caminhando em carne é muito chato e monótono. É ir no culto 1 a 2 vezes por semana, que tem igreja que não tem 2 cultos na semana. E do resto do tempo, sabe? O pastor Luciano Subirá falou um dia assim: é como se você comesse uma comida quente por semana e o resto fosse só sanduichinho frio. Agora, quando você anda em espírito. Uma pastora que eu conheci recentemente, mas para mim já é uma grande amiga, a pastora Jairly, me disse assim essa semana: amiga, a tua vida é muito legal, porque eu vivo coisas muito loucas todos os dias. Do nada eu tô fazendo uma libertação, do nada eu tô em outra cidade, do nada eu tô recebendo uma cura para mim, porque eu tô me movendo espiritualmente todo o tempo. Todo o tempo eu tô pensando: será que Deus está se agradando do que eu tô fazendo aqui? Será que Deus me dá uns minutinhos para eu assistir uma coisa que eu gostaria? E aí, de repente, eu tô assistindo e eu sinto um chamado, e eu, puxa, acho que o Senhor quer falar comigo, eu preciso ficar em silêncio, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso louvar e adorar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele tem me chamado para fazer uns jejuns diferentes. Eu já jejuo tem uns 2 anos, 3, aí vai fazer 3. E eu venho testando sempre novos jejuns. Testando como, Josi? Conforme o Espírito Santo ministra, né? A gente tem alguns modelos de jejum na Bíblia, mas Jesus, quando veio, ele disse: quando jejuardes, mas não disse como. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo para te ministrar. Você não deve ficar apoiado no que eu vou dizer, ou no que alguém vai dizer, ou no que o seu pastor vai dizer sobre o que você tem que fazer com relação à tua vida espiritual. Isso é uma coisa que o Espírito Santo tem que te ministrar. E aí, ontem o Espírito Santo estava me incomodando, que eu deveria fazer outro jejum de 3 dias. E aí, no primeiro, eu fiz 3 jejuns de 24 horas. Não deu bem 24, vamos lá, umas 20 horas cada um. E essa semana ele disse: vamos fazer um jejum de 3 dias, onde você pode beber líquidos e tomar vitamina, essas coisas, só não pode comer sólido. Querer fazer, eu não queria. Só que eu quero viver coisas sobrenaturais. E isso me instiga a fazer. Porque quanto mais eu mato a carne, mais eu ouço a sua voz. E quando eu fiz esse jejum da última vez, caramba, eu vivi coisas nessas semanas que eu vou esperar passar um tempo para vir contar para vocês, porque eu gosto de esperar um tempo. Porque senão, às vezes, a pessoa que viveu aquilo já linka a história e aí se sente mal ou o quê. Mas assim, eu tenho vivido coisas incríveis. De ter um discernimento sobre certas pessoas que você diz assim: cara, não é possível que essa pessoa o que eu tô vendo aqui em espírito seja real. E em seguida o Senhor vem e me confirma que era verdade. E isso só tem como acontecer quando você estiver caminhando em espírito. E sim, é muito legal mesmo. Amanhã, segunda-feira, nós vamos ter nossa primeira célula online. E o meu objetivo com essa célula é instigar as pessoas a viverem em espírito, buscar mais em espírito e começar o ID no dia a dia, no seu dia. É no ordinário que você vive o extraordinário. As coisas que Deus faz, Ele faz no simples, sabe? Não é todo dia que fogo desce do céu mesmo. Essas coisas podem acontecer, mas com certeza. Mas assim, ó, não é todo dia que o Senhor vai fazer esse tipo de manifestação, porque Ele se manifesta todo o tempo no teu dia a dia. É tu que não tá em espírito para observar. Mas quando você está, você tem coisa para contar todo dia.
Todo dia eu tenho coisas novas para contar para as minhas amigas. As amigas que eu caminho são pessoas que caminham em espírito. A gente se reúne, assim, toda semana e a gente não tem tempo para contar tudo. Porque às vezes de uma semana para outra são muitos acontecimentos, porque de um dia para o outro chega a dar muitos acontecimentos. Continuando. Em Gênesis 17:7, ele diz assim, ó: "Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e os deuses dos teus descendentes." Novamente aqui, um Deus geracional. E ele estabeleceu uma aliança com Abraão, que se chamou por muito tempo Aliança Abraâmica, e ela é estabelecida pela marca da circuncisão. Então ela é o sinal da aliança. Era algo físico, feito no corpo, que simbolizava uma marca de pertencimento, e era visível, né, no corpo. E mesmo sendo visível naquela época, já tinha um apontamento para a futura aliança, que é a que a gente vive hoje, né, na Era da Graça. Então nós temos lá em Deuteronômio 10:26, onde eles diziam o seguinte: "Sejam fiéis à aliança e circundem o coração de vocês." Aqui já apontando para a nova aliança. "Circuncidem a carne, mas também o coração de vocês." Em Jeremias 4:4 fala: "Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração." Já falando de novo do interior. E lá em Efésios, que já é no Novo Testamento, Efésios 1:3 fala: "Fostes selados com o Espírito Santo da promessa." Em Gálatas 5:6 fala: "A fé que opera por amor." Em Colossenses 2:11-12 diz: "Sepultados com ele no batismo." A circuncisão antiga era física. A circuncisão atual é espiritual. E o sinal externo dessa circuncisão é o batismo. Então, na antiga aliança, nós tínhamos como sinal a circuncisão física, o local era o corpo, e o público destinado a essa aliança era a descendência de Abraão. E na nova aliança, nós temos como sinal a transformação do coração, mais o selo do Espírito Santo. Que local? No interior, no espírito. E para que público, Josi? Para todo aquele que crê e confessa que Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador. Nós precisamos levar as pessoas a se batizar. Fazer com que elas entendam que isso é um comunicado, é um ato profético que comunica ao mundo espiritual a quem você pertence. E que o seu eu antigo, o seu velho homem, morreu naquela água. Mas você renasceu em espírito. O meu testemunho de conversão, ele começa no batismo. Ele não começa com alguém pregando para mim. Ele não começa com eu aceitando Jesus em nenhum lugar. Ele começa na cidade de Formosa, no Goiás, na casa da minha cunhada. Quando eu tô quebrantada por algo que tinha acontecido, eu sou influenciadora, tinha sido sofrido naquele momento um cancelamento. Estava arrependida, quebrada, eu queria ser algo diferente, eu queria ser nova. E quando eu entendi o que era isso, com a minha cunhada e o meu primo conversando, eles dois assim do meu lado, não estavam falando comigo, eles não estavam pregando para mim. Mas o Espírito Santo estava os usando naquele momento. Quando eles disseram isso, eu só queria poder viver algo novo. E eu fui batizada 3 dias depois. Aí o pastor me orientou como que eu faria quando voltasse para minha cidade, como que eu encontraria a minha igreja. Ele disse: "Você vai namorar igrejas, vai indo. Quando você chegar na certa, o Espírito Santo vai te confirmar." E na terceira igreja, o Espírito Santo me confirmou. E eu me lembro que na época, no dia que eu saí, estava saindo do primeiro culto da igreja The Way que eu estava indo, tinha o número 5 na minha cabeça. E 5 anos fez ano passado que eu estava lá. Foi quando o Senhor começou a mostrar para mim, em sonho, através da boca de pessoas, que o tempo tinha acabado ali. Nós precisamos entender que cada solo, ele tem um tempo, cada local. Para algumas pessoas vai ser uma vida inteira no mesmo lugar, e é isso que o Senhor tem para ti. Para outras pessoas, ele vai te plantar em solos diferentes para colher coisas diferentes, aprender coisas diferentes, crescer, expandir, porque tem algo a ver com a promessa que o Pai tem na tua vida e para onde Ele quer te enviar. Eu fiquei na The Way por 5 anos e 8 meses, eu atrasei 8 meses a minha saída por desobediência, porque por 8 meses eu achei que era coisa da minha cabeça, que eu que estava querendo sair de lá, e leva um tempo até você entender, até o dia que numa pregação ficou tudo muito claro para mim. O tempo de Moisés acabou e agora é o tempo de Josué. A The Way foi meu Moisés, Moisés foi um libertador, e a The Way foi a denominação que me trouxe libertação. E agora é o tempo de Josué na minha vida, tempo de conquistar territórios. E é isso que eu venho fazendo.
buscando expandir o reino de Deus aqui na internet, ganhando território pelo Brasil e pelo mundo. Não sei como isso vai acontecer, ainda não temos assim muitos inscritos nem muitas visualizações, mas eu creio na promessa do Senhor. Eu creio. E esse vai ser um testemunho para muitas outras pessoas, porque o Senhor quer levantar novos trabalhadores, porque a colheita é muita, mas poucos são os ceifeiros. Mas eu tô aqui para te dizer que o ID é para mim, mas o ID é para você também. Mas para isso, você tem que entender que precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual que é Cristo, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, numa transformação completa, andando em espírito, praticando a cultura do jejum e a cultura do reino. Nós não somos mais do mundo. Quando você se batiza, você deixa lá o velho homem e a partir daquele momento você passa a viver a cultura do reino. Em espírito, caminhe em espírito e em verdade. Quem nasceu do espírito é espírito, quem nasceu da carne é carne. Algumas pessoas vão querer te desviar do caminho espiritual para você viver uma igreja carnal. Preste atenção no que a Bíblia diz. A importância de tu ler a palavra e entender ela é essencial. Para que ninguém, dentro ou fora da igreja, te desvie do caminho que é Cristo e do caminho espiritual. Quem morrer na carne, ainda que tenha aceitado Jesus, talvez não veja. Vai chegar lá e ele vai dizer o quê? Não vos conheço. Mas quem teve um relacionamento com ele durante toda a vida e andou em espírito, teve grandes aventuras com o Senhor, que é isso que eu peço para ele todos os dias. Eu não quero viver uma vida chata gospel, na bolha gospel. Eu quero ter uma vida em espírito. Eu quero ver anjo. Demônio eu não preciso ver, mas se der para ver também, é bom, né? Ter experiências. Eu quero ver pó de ouro, eu quero ver pena de anjo, eu quero receber pedras preciosas. Eu nem sei se eu posso contar, mas assim, ó, ontem eu vi um vídeo, e eu já vou finalizar. Ontem eu vi um vídeo onde uma pessoa estava mostrando a mão dela, com pontos bem pequenos de brilho. E eu falei, mas isso não é suor? Porque se é isso, o pó de ouro, eu já tive várias vezes. Mas daí eu respirei e falei, não, tudo bem. E aí ontem eu fui orar no meu quarto, tava sem maquiagem, porque hoje em dia a gente usa muito iluminador, né? E eu olhei nas minhas mãos, depois não tinha nada. Falei, tá bom, não tivemos pó de ouro hoje. Hoje de manhã eu fui visitar uma igreja e eu me derramei. Foi maravilhoso, uma sensação que eu não sentia há muito tempo. E aí, quando eu terminei, eu olhei nas minhas mãos, cheio. Mas eu estava maquiada, então fiquei bem dividida. Eu pensei, será que eu passei a mão no meu rosto? Eu não lembro de ter passado. Mas se eu tô maquiada com muito iluminador, então eu descarto a hipótese. Mas foi passando, culto, eu fui olhando no chão. Aonde eu orei, tinha muito brilho. Como se alguém tivesse vindo com aqueles isopor cheio de brilho e mexido em cima e tivesse caído. E eu vou te dizer que era pó de ouro ou era um glitter que alguém derramou ali, naquele lugar? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu quero acreditar que era pó de ouro, sim. E que naquele lugar tem um som suficiente para isso. Então, se você quer viver em espírito, esse é o canal que você deve seguir. Porque eu vou trazer aqui as experiências que eu tenho. Vou te trazer as dúvidas que eu tenho também. Como eu disse aqui, minha mão estava cheia de brilho, mas pode ser a minha maquiagem. Eu não vou vir aqui fingir que aconteceu uma coisa que não aconteceu. Eu fiquei na dúvida. Tô trazendo aqui para vocês que às vezes a gente vai ter dúvida. Então, como diz a minha amiga, a partir de hoje, só maquiagem sem glitter, Josi. Daí fui lá eu passei um blush que tem um pouquinho de iluminador. Tudo bem. A partir de amanhã, só coisa sem iluminação. Pra gente ver se acontece de novo. E aí eu volto a trazer pra vocês. Então não perca nenhum vídeo, tá certo? Um beijo. Estamos quase chegando ao final das pragas, então não perde os 2 últimos vídeos dessa série Deixe o Meu Povo Ir, que se trata das pragas do Antigo Egito. Beijo e até o próximo vídeo.